Hoje eu converso com o jornalista e produtor cultural Luiz Eduardo Rosa. Tudo bem, Luiz Eduardo? Tudo jóia, beleza. Então, Luiz Eduardo, passando aqui para a gente bater um papinho sobre arte e cultura, você é um jornalista que se dedica mais à área da cultura e atualmente trabalhando no Canal 5, né? Qual é a cobertura que você faz? É como uma cobertura na área da cultura ou você faz todas as coberturas de todos os assuntos? Bom, aqui pelo menos no Canal 5 nós fizemos todas as editorias, né? De política. E você especificamente, então, trabalha em todos os editoriais, todos os temas que são da pauta da redação, né? Isso, exatamente. Então, eu queria te perguntar também, Luiz Eduardo, quando você se formou em jornalismo, antes de você entrar na área de jornalismo, você já atuava na cultura ou o jornalismo te despertou esse interesse pela cultura? Bom, o meu interesse pela cultura, ele partiu necessariamente do cinema, em que eu pude participar de um projeto de extensão na graduação de jornalismo, que fiz entre os anos de 2007 e 2011. Esse projeto de extensão em cultura se chamava Magnífica Mundi, em que, em uma ocasião, fomos 13 alunos para Bolívia, para La Paz, e tivemos um curso de cinema documentário. Eu venho entrevistando bastante pessoas ultimamente aqui para o nosso canal, para o elenco fixo, e mesmo fora das gravações, num papo antes da gravação, o Cineclube Xícara da Silva tem aparecido bastante como um dos articuladores do Festival de Cinema aqui de Anápolis. Como foi que surgiu o Cineclube Xícara da Silva? Bom, ela foi uma iniciativa de 5 pessoas, Caio Rodrigues, Ronaldo Monteiro, Beatriz, Edson Nuno, e aí tiveram Márcio Lupe, enfim, são os nomes que me vêm agora à mente, me perdoe se esqueça de um ou outro, Solange. Ele surgiu depois do Festival de Cinema, ele surgiu paralelo ao Festival de Cinema, ou ele surgiu depois do Festival de Cinema, o Cineclube Xícara da Silva? Ele surgiu antes do Festival de Cinema, eu acredito que um prazo de 1 ou 2 anos antes. E ele tem um pezinho lá dentro do Festival de Cinema, na criação do evento propriamente dito, ou não? Bom, é assim, vamos dizer, o pé definitivo que o Cineclube Xícara da Silva ele tem, em cima do encontro de cineclubes. Cada edição teve suas demandas, geralmente pautadas em mesas de debates, né? E em meio a isso, né, uma coisa não programada, uma coisa espontânea, você tem as conversas, né, dos cineclubistas com os realizadores, os cineastas. Você tem troca de filmes, né, tanto entre os cineastas e os cineclubes. Essas atividades que os cineclubes desenvolvem, elas chegam ao grande público, que eu sempre tenho a preocupação de ver que são muitas atividades desenvolvidas, são encontros, são palestras. Isso resulta em quê para o público, para a população? Pessoalmente, eu tinha uma paixão pela questão de chegar ao máximo de público possível, né? Promover o acesso do público. O que nós percebemos? Que muitas das vezes esses trabalhos de cinema de arte, cinema autoral, cinema independente que nós trazemos no Cineclube, quando nós exibimos esses filmes em outros bairros, em outros locais, inclusive até mesmo em áreas centrais, não coloca uma discriminação entre centro e periferia, em áreas centrais também, você tem uma dificuldade em que aquele público já está com o seu olhar domesticado em relação à TV, em relação ao final feliz, à estrutura clássica. O acesso é importante, sim, mas mais do que isso, é o ponto de vista da emancipação do olhar.
O cineclube não é uma atividade profissional, ela vem da espontaneidade das pessoas. Isso que eu queria te perguntar. Como que sobrevive uma entidade dessa? Ela é uma entidade legal apoiada pelo governo? Ela tem uma verba específica para o seu funcionamento, onde os seus participantes recebam pelo trabalho que desenvolvem? Ou é um trabalho voluntário mesmo, como você acabou de dizer aí? Isso. As premissas do cineclubismo é que, para que não tenha que ser cobrados direitos autorais de exibição dos filmes, então você também não pode, de certa forma, cobrar o acesso. Então, que o acesso seja livre. Livre direitos, livre acesso, para que as pessoas assistam. No máximo, aí, uma bomboniere ou algo nesse sentido, para custear a atividade. É uma atividade de espontaneidade da sociedade, por isso alguns cineclubes conseguem uma exibição periódica semanal, a nossa é quinzenal, né, no ponto de vista de adaptar isso aí. Então é um desafio que não só nós, mas o cineclubismo brasileiro, ele desde 2000 ele se pauta em relação à sustentabilidade do cineclubismo. Certo. O que pode um cineclube? O que ele pode fazer? Quais são as suas áreas de atuação? Bom, o cineclube, ele pode ser tratado, depende de como aquele grupo trate o seu trabalho. Você tem tantos aqui cineclubes que, por exemplo, a gente poderia comparar a atividade cineclubista como a reunião dos colegas de trabalho, dos amigos, para bater uma bolinha. Quer dizer, não é um acesso ao esporte. Quando eu te perguntei o que pode, eu estou dizendo assim, isso. Um cineclube, por exemplo, ele poderia ser um produtor de filmes, por exemplo? Ele poderia ter dentro da sua organização uma produtora cinematográfica? Para curtas, para documentários, o que seja. Bom, você tem duas situações de cineclubes, aqueles que têm um CNPJ, a pessoa jurídica, e aqueles que não têm, é um coletivo. Geralmente, quando é um coletivo, um dos membros do coletivo ou escreve um projeto ou organiza uma produção e convida todos os cineclubes para que participem. Eu ainda não vi um exemplo de cineclube trabalhasse com uma produtora, mas sim de iniciativas de filmes que surgiram de uma forma muito livre e às vezes até de custo zero, assim, sem remuneração alguma. Sei. Qual é a relação do cineclube com o Festival de Cinema de Anápolis? Qual é a relação do cineclube Xícara da Silva com o Festival de Cinema propriamente dito, além da sua influência na organização? Bom, o cineclube é a tela que fica, né? Essa aqui é a questão. E aí eu falei muito da perspectiva do produtor e uma perspectiva necessária também no Festival de Cinema é a perspectiva da formação de público. A avaliação que nós fazemos no festival é a quantidade, por exemplo, de novos frequentadores do cineclube que são tocados pela proposta cinematográfica, ou então aqueles que comparecem às mostras, tanto do SESC quanto outras realizações de outras instituições, como a União Evangélica, ou algo nesse sentido. Quando eu te perguntei qual é a relação do cineclube com o festival, é que, por exemplo, os filmes que são exibidos no Festival de Cinema, as produções locais, elas são exibidas na mostra de cinema e vão para a gaveta até que um outro festival possa ser escolhido para que esse filme seja novamente inscrito em outro festival, enquanto existe um veículo que poderia estar reapresentando esses produtos que foram apresentados no festival durante o ano, e a gente, enquanto isso, vê outras produções que são exibidas no Cine Xícara da Silva que não tem nenhuma correlação com o Festival de Cinema de Anápolis. Não seria um bom veículo de divulgação do produto do festival? A nossa atividade é espontânea, então o nosso percurso são esses filmes.
Nós também exibimos, é claro que não fazendo todas as sessões de curta-metragens anapolinos, nós exibimos curta-metragens anapolinos, mas assim, aí é que está, o cineclube você não pode, assim, é complicado você ponderar vamos dizer, uma funcionalidade que ele tenha que executar perante o festival, perante o governo. São aquelas pessoas que reúnem no cineclube, eles elaboram um trajeto de filmes, de curadorias de filmes, que eles acham importante fazer os debates, conhecer a estética e algo nesse sentido. O cineclube nunca foi porta fechada, pelo contrário, você tem realizadores que exibem seus filmes, frequentam o cineclube e algo nesse sentido. O cineclube ele tem uma boa relação com os cineastas que participam do festival? Quando eu digo os cineastas locais, que fazem os curtas-metragens local. Aqueles que persistem com mais de um curta-metragem, nós temos uma boa relação. Porque nós vemos que não foi um projeto de experimentar, de vamos ver o que é que dá. Né? São buscas. Né? Então, esses curta-metragistas que buscam o cinema, eles, enfim, talvez não com grande regularidade, mas eles comparecem ao Xícara. Muitas das vezes, se eles têm alguma preocupação em relação ao audiovisual anapolino. Certo. Partindo agora para o Festival de Cinema propriamente dito, ele deu certo nessas 4 edições? Pode-se dizer que o Festival de Cinema de Anápolis deu certo? O exercício do festival é avaliar as iniciativas existentes, né? E de que certa forma nós vamos voltar, né, esses momentos da mostra, o momento da mostra competitiva, o momento da mostra paralela, as oficinas, de forma que elas funcionem para que promova o audiovisual local. É um exercício complicado porque o que acontece? O que você tem são opiniões esparsas, mas muitas das vezes um grupo que orbita aí pelo cinema, pelas artes, sabe de oficinas não participa, sabe de mostras paralelas não participa. Mas porque não existe uma deficiência na organização do festival em relação à divulgação? Bom, nós percebemos... Porque, por exemplo, se você abrir o site hoje do Festival do Cinema, não tem nada. Não é um site que é atualizado, que traz informações, e ele até mesmo durante a própria mostra de edições, a não ser a relação dos filmes que vão ser apresentados e os dias. Essa deficiência aí nas oficinas, como você estava dizendo, a deficiência na frequência das oficinas e no aproveitamento de todo o potencial do festival, não seria também uma deficiência do próprio festival nessa parte da divulgação? Eu não sei realmente o que poderia ser. Bom, a parte da divulgação para nós, vamos dizer aí, é um ponto de tensão, né? No sentido de que não é só investir em comunicação, é estratégia. Que público é esse que se interessaria? É claro assim que você poderia abrir essa possibilidade para toda a população. Mas assim, não é esse o interesse de alcançar o público? No frigir dos ovos, não é o público que é direcionado todo esse trabalho que é feito? Ou é um trabalho intelectual, Luiz? É um grupo restrito? Parece que nós não estamos chegando no ponto que eu estou querendo chegar. Não está se tornando, ele não se torna um trabalho elitizado para um grupo muito pequeno para ser realizado por uma organização como a prefeitura, por exemplo, que é a responsável pelo funcionamento da cidade? Acho que é isso mesmo que eu gostaria de te perguntar. Você diz que... Entendi.
ao público ao qual ele se volta ou ao público que todo o organiza. resultado todinho, de toda a organização, de toda a logística, de tudo que é feito, não tem que resultar no que o público pôde assimilar disso, que a maioria da comunidade pôde aproveitar disso, já que é feito por uma entidade pública e não por uma entidade privada? Bom, porque até mesmo se você pegar uma entidade privada, como é a TV Globo, como são as televisões, um produto ele não fica no ar se ele não tiver um alcance popular. Não é essa a função do Festival de Cinema, por exemplo? Bom, se for popular num esquema de massas, até eu estou fora. Porque eu não acredito nisso. Eu acredito que às vezes, talvez uma iniciativa do cinema popular, como por exemplo, de que além dessas mostras competitivas que nós temos entre os cineastas, que você tenha resultados de oficinas das escolas, né, e que a gente faça uma ponte da experiência que as crianças, que os jovens tiveram com o audiovisual, para o que é produzido no ponto de vista da primazia da arte cinematográfica, quer dizer, você fazendo essa conversa, esse diálogo, aí para mim sim. Agora, se for um grande em públicas dimensões de estádio, eu não sei nem se essa experiência faria que o cinema acontecesse, que gerasse cineastas ou algo nesse sentido. Talvez se tornaria mais um grande evento para grande público, não é? Tendo em vista que o que de cara dá resultado nas salas de cinema e nas audiências de TV são aquelas obras audiovisuais que são totalmente voltadas à lógica da diversão, do entretenimento, não de certa forma da pessoa carregar uma mensagem ou algo nesse sentido. A gente, enfim, é um dilema, porque também nós não podemos enrijecer e dizer que o cinema ele só caminha por uma questão autoral, quer dizer, tem que haver comunicação, mas não, de certa forma, trocar o cinema, o independente, por um outro que conquiste ou que atrai imediatamente o público, mas que haja um diálogo entre essa experiência que se tem com o audiovisual e, no outro lado, a questão da arte cinematográfica, da arte da linguagem. Então, é algo nesse sentido. Eu respeito a opinião de quem pensa dessa forma, eu acredito que tem a sua coerência, né? Mas o que eu vejo é que nós não podemos também, de certa forma, a gente não pode, de certa forma, se entregar, né? Toda uma caminhada de cinema independente, de cinema autoral, de repente, não. Quer dizer, outras possibilidades podem qualificar essa vinda do público. Tanto é que o que mais chama, o que mais convida as pessoas não são os longas-metragens, são as produções locais. Então, aí está a chave, né? Aí está o diálogo que nós temos. Agora, de certa forma, de cara, já fazer uma curadoria desses longas que entoe mais com o circuito comercial, não sei se essa seria a solução. Cria-se um mercado de trabalho. Você tem visto talentos surgirem nesses curtas, nesses filmes que estão sendo produzidos em Anápolis? Sim, nós estamos. Eles já estão encontrando um determinado teto. Por exemplo, no ponto de vista do cinema, já há um certo teto, por exemplo, a falta de atores para cinema, ou algo nesse sentido. Você tem, boa parte ainda não fez um curso específico em uma área, que no caso de um set, se a gente for pensar no set de produção profissional, é extremamente necessário.
E boa parte deles, de certa forma, atuam no cinema, mas de uma forma geral também prestam serviços no campo do audiovisual, em TV ou algo nesse sentido. Você tem iniciativas de algumas produtoras que já estão sabendo trabalhar com os editais, ou algo nesse sentido. Do festival passado para esse festival, o que você acha que pode melhorar do que aconteceu do anterior para esse que vem agora, e quais são as novidades que podem favorecer essa linha de produção? Bom, o que nós percebemos é que o que dentro de conversas, né, com os cineastas, curta-metragistas do nosso convívio, é muito nesse sentido, como eu já tinha falado, da questão dos atores, que é um exemplo. Eu acredito que não talvez um prêmio à altura de melhor direção, melhor roteiro de 7.500, mas ali 2.000, né, que o ator leve para casa, é um peso simbólico importante, que de certa forma lá na ponta vai motivar atores enfim, a entrar nessas produções, a se dispor, né? Outra questão é que, e aí nós não temos essa fórmula pronta, de que forma a gente pode casar essa premiação, vamos dizer, em dinheiro com em que além do dinheiro, ou diminuir ele um pouco, você tenha, por exemplo, o custeio de um curso, né, em alguma instituição que promova a formação cinematográfica de ponta, ou então para compra de equipamentos, né, quer dizer, que seja que uma determinada loja que seja especializada, você tem um crédito ali para a pessoa comprar, que aí dessa forma nós vamos começar de certa forma a trabalhar essas funcionalidades, né? E a outra que eu acho que é urgente, tanto pela formação de público quanto para a gente engrossar mais essa cadeia, é essa conversa com os projetos de educação e audiovisual nas escolas. Como parte integrante da organização do festival, Luiz, qual é a recomendação, eu não diria conselho, mas qual a recomendação que você daria para os participantes, para as pessoas que já estão marcando suas presenças nessas edições que aconteceram, e tanto quanto para as que pretendem participar? Qual é a recomendação que você daria, que você acha que poderia ajudar bastante do ponto de vista da organização? Bom, que nós colocamos para quem está produzindo, que, enfim, se você está produzindo pela primeira vez, sonhe, faça. Enfim, você já tem na internet manuais de roteiro ou algo nesse sentido. Acredito que se você não fez uma formação inicial, que procure essas informações que estão disponíveis na internet. O próprio Cineclube Xícara d'Assis é um canal de conversa e troca de livros ou algo nesse sentido que poderia se indicar. Aqueles que já estão encaminhados, a questão nós sempre tentamos trazer no júri pessoas que sejam compromissadas com o cinema mais autoral, o cinema mais independente, principalmente nas indicações que o Xícara faz. Então, de certa forma, muitas das vezes o pessoal fica encalacado em medidas prontas, né, em roteiros clássicos ou algo nesse sentido. Então, ousem um pouquinho mais. Eu acho que vale a pena. Pode ser uma grande decepção do ponto de vista da premiação, como pode ser um grande acerto. Você tem visto algum trabalho expressivo que foge desses formatos prontos que você está falando no festival? Ainda não, porque ainda assim o pessoal ainda se orienta no cinema clássico, né? Mas mesmo a estrutura do cinema clássico, começo, meio e fim, você já tem algumas preocupações técnicas que são muito importantes e que já dialogam com a realidade de sets profissionais
de produção. Enfim, então, quer dizer, parece que algumas portas já estão, alguns fundamentos, né, alguns aspectos, alguns critérios já estão sendo colocados e que há preocupação nesses critérios, né? Então isso é algo interessante. Mais ainda que me desperte, eu estou aguardando. Então tá certo, Luiz. Eu agradeço a você pela sua entrevista e nos vemos lá no Festival de Cinema então. Beleza. Muito obrigado. Até lá.